Olá pessoal, vamos continuar esse vídeo na parte 5 desses comentários da NBR 13133 sobre normas para levantamentos topográficos que vamos vendo fazendo, né? Agora, eu tive uma surpresa nesta parte 5, fazendo uma análise, né, do formulário usado e sugerido pela NBR, e fiquei assim surpreso que eu vou precisar até que vocês também confiram o que eu estou fazendo e façam os seus comentários para ver se realmente aquilo que eu concluí está certo, né? Este é o canal Junto Oliveira, eu sou o professor Vieira, e o propósito deste canal é colaborar com o ensino da topografia e também colaborar com aqueles profissionais que já deixaram a sua faculdade, seus cursos de agrimensura, de hidrografia, há muitos anos e já esqueceram certos detalhes, né? Então, eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, que realmente eu tive uma surpresa, como eu já falei a vocês, na parte final. Vejam então esse vídeo até o final e façam seus comentários sobre as conclusões que eu cheguei na parte final desse vídeo. Vamos ao vídeo. Então vamos comentar nesta parte 5 da NBR 133 de 2021 o nivelamento trigonométrico por visadas recíprocas e simultâneas, e no final vamos fazer uma análise crítica da sugestão dada nesta NBR 3133 de 2021. Eu lembro então que estamos perseguindo soluções que preservem a casa dos milímetros como um algarismo significativo. Este é o formulário sugerido pela NBR 13133 como exemplo de coleta de dados para nivelamento trigonométrico com visadas recíprocas, né? É uma tabela H1 dada por isso. Essa coleta de dados foi feita no projeto da Operação ProAntar, lá da Marinha do Brasil, no ano de 2006, e foi provavelmente sugerida pelo engenheiro cartógrafo alemão Herbert Erwist. Temos aqui as legendas mostrando que, eu vou ler para vocês que está muito pequeno, já vimos isso nos vídeos passados, D' e a altura do instrumento. D' é a altura inclinada, feita pela estação total, considerada já corrigida da refração atmosférica. D, a distância horizontal entre a estação e o ponto visado. Z, o ângulo zenital observado. Esfericidade de refração vai ser 1 menos K sobre 2R vezes 68.398 vezes 10 a menos 8, D ao quadrado, para a latitude lá da estação Comandante Ferraz, na Antártida, é 62 graus sul. C elevado a X maiúsculo, sendo o ângulo zenital centrado. Centrado é considerado ao nível do solo, né? Sendo a distância zenital observada mais um ΔZ. ΔZ é a redução ou a centragem da visada, né, ao solo. Essa é a altura do sinal. Dá aqui uma equação para determinar essa correção da distância zenital
para o solo natural, né, para ela ficar centrada. Sigma vezes 206,265 é a constante de transformar segundos em radianos, seno ao quadrado de z dividido pela distância horizontal, d distância horizontal, para visadas inclinadas menores do que 30 graus. Isso é suficiente para todos os casos, né? E uma equação mais rígida, com maior precisão desse ΔZ, é mais ou menos a distância zenital observada menos o arco cuja tangente é a distância horizontal dividido por ΔH minúsculo menos o sigma que já foi definido anteriormente, sendo ΔH igual a d multiplicado pela cotangente da distância zenital, e sigma é a esfericidade mais refração mais altura do instrumento menos altura do sinal. Já foi definido em vídeos anteriores e vamos considerar isso já sabido. E aqui ele dá o sinal de ΔZ, o sinal dessa redução, nesses casos em que o sigma é menos, no caso ou em caso de sigma positivo, né? O Zx maiúsculo elevado a x maiúsculo média, ele na média é igual ao Z elevado a x maiúsculo vant mais um delta minúsculo z, sendo esse delta minúsculo igual a menos 1/2 da z, distância zenital z elevado a k vant mais z elevado a k ré menos 180 graus. Tá? Vamos, durante o vídeo de hoje, explorar um pouco mais sobre isso. Então, este é o formulário sugerido pela NBR 13.133 de 2021. Né? Aqui está a realização, o cálculo desse formulário, em que nós temos aqui uma linha, né, a visada Vant, a visada de Vant, o ZK média colocado nessa linha, que é 85 graus, 11 minutos e 36,8 segundos. Aqui temos, né, abaixo dessa distância zenital K média, temos a cotangente da zenital K elevado ao X maiúsculo. A cotangente está marcada aqui com 0,084, 086, e aqui a distância, essa é a cotangente, né? E a distância D é 176,983 metros, né? Então vamos fazer a dedução dessas fórmulas, né, que são apresentadas nesse formulário da NBR 13.133. Então, inicialmente, vamos considerar a estação total no solo em A, visando o prisma no solo lá na extremidade B. Né? D' é a distância inclinada medida de A para B, corrigida da refração. D é a distância horizontal correspondente de A para B. Temos aqui, então, uma figurinha em que nós mostramos aqui o D', o solo natural aqui dado por essas achúrias nesse perfil, a estação A sendo onde está a estação total, e B onde está o prisma refletor. Aqui chamei o A de 1 e o prisma 2, ambos A e B no solo natural. Então, Z Vant seria assinalado aqui como sendo essa visada feita com o teodolito correspondente ao ângulo
correspondente à tangente tirada, a visada, né, ao raio luminoso que vem desde o prisma até aqui a estação total. É uma curva com a concavidade voltada para baixo. Em azul aqui a tangente a essa trajetória e a distância zenital vindo até aqui a esse último segmento dessa curva formada pela trajetória da onda eletromagnética, onda de luz, né? E o zx-vante, esse zx-vante, sendo igual a essa distância já correspondente a essa reta que une a estação total até a linha divisada, como se não tivesse havido esse H. E esse H que eu mostrei aqui é a esfericidade mais a refração, mostrado aqui esquematicamente, e aquele valor que nós já vimos e já deduzimos em vídeos anteriores, 1 menos K sobre 2R, vezes essa constante aqui, vezes D ao quadrado, lá para a latitude de 62 graus sul, e o K sendo 0,13. Né? Esse Z centrado, esse Z aqui reduzido ao chão, a reta corrigida, então, desse efeito da refração e da esfericidade, ele é o Z observado pela estação total, mais essa redução da visada ao solo, mas esse ΔV, tá? Temos isso aqui. Então esse ΔZ, eu coloquei aqui uma maneira de determinar o seu valor. Reparem que o ΔZ é um ângulo central aqui que abrange esse H. E considerando esse H assim numa aproximação como sendo um arco, ele é a razão entre esse arco e a distância do arco até a estação total, H sobre D'. Então, ΔZ é o H sobre D', e aqui transformando esse ângulo de H sobre D' em radianos, vezes 206, 265. Ficou 565, mas é 265. Aqui eu mostrei aqui, como já está essa figura esquemática, com as duas verticais em A e B, corrigidas do efeito da refração e da esfericidade, sendo representadas por duas linhas retas. Esse ângulo aqui, pontilhado em vermelho, é o ângulo alterno interno deste zx-vante. Então está ele aqui de x-vante. Então esse ΔZ, essa tangente desse ângulo zx-vante vai ser o cateto oposto desse triângulo retângulo que está formado aqui, tendo esse D como cateto oposto ao ângulo zx maiúsculo vante, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o ΔH, que é o desnível entre os pontos 1 e 2, o A e o B, né? Então, o desnível, fazendo aqui, alternando os meios dessa proporção, dessa razão, o desnível entre os pontos 1 e 2 é a distância dividida pela tangente deste ângulo C/vante, no sentido de vante, né? E como a tangente é o inverso da cotangente, coloca aqui a fórmula do ΔH 1,2 em função da cotangente. É D vezes a cotangente desse Z barra, esse Z reduzido ao solo natural, no sentido de vante, avante. E eu lembro aqui que no formulário sugerido pela NBR 13.133 de 2021, ele calcula por outra fórmula essa correção ΔZ. Eu já li anteriormente no slide anterior, depois eu mostrarei essa outra fórmula em que ele calcula essa correção ΔZ. Analogamente, vamos calcular como se a estação estivesse centrada em B, no sentido, na recíproca, de B para A, né? Então, seja a estação total
no solo em B, visando agora o prisma colocado no solo lá na estação A. O D' é a distância inclinada, o D é a distância horizontal, e nós temos aqui o mesmo caso, só que agora a estação total está aqui em B, ponto 2, visando aqui o ponto 1. Então nós temos aqui, chamei aqui essa visada recíproca de ZX Ré, sendo a reduzida ao solo natural, e observada com o teodolito, observada com a estação total, essa Z Ré, sentido de Ré. E a correção, ΔZ, seria aqui, nós estamos vendo, que seria a que transforma a observação zenital, do ângulo zenital com o teodolito, naquela centrada, né? Naquela zenital centrada no solo natural. E esse ângulo θ aqui, como já vimos, é alterno interno desse ZX maiúsculo vante, esse θ aqui. Né? Tá. Então, Z Ré X maiúsculo é o ângulo zenital centrado aqui na estação B. E, como eu já falei, esse Z Ré, esse Z aqui ficou Ré, mas é o centrado. ZX barra. ZX barra Ré é o centrado, é o observado pelo teodolito, visada Ré, mais o ΔZ. ΔZ é a redução da visada ao solo. E H é a mesma coisa, esfericidade mais refração, como já foi definido antes. O ΔZ, como eu já fiz essa forma aproximada, já expliquei. Temos aqui então a tangente de θ, essa tangente de θ será igual a D sobre o D sobre esse H 2:1, já temos aqui. O H de 2:1 será o D dividido pela tangente de θ, e esse θ, nós estamos vendo aqui, é 180 menos, olhando aqui um ângulo raso aqui na estação B, o θ é 180 graus menos esse ZX Ré, que é o θ, né? Então, o desnível de 2:1, com essa visada de Ré, será a distância horizontal pela tangente de 180 menos ZX θ, o Z centrado, a Ré, que tangente de 180 menos x é igual a menos tangente de x, reduzir aqui ao primeiro quadrante, ΔH é D sobre menos tangente de ZX Ré, e o ΔH, o novo ΔH, então, calculado com essa estação recíproca, essa visada recíproca lá, feita com a estação no ponto D, é menos D cotangente do ZX a Ré, visada a Ré. Então temos outro valor de ΔH. Né? E aqui há uma condição teórica que nós estamos vendo, que o zevante são ângulos alternos internos, né? O zevante mais o ZX barra Ré, zevante mais o ZX barra Ré, então aqui com esse ângulo θ, dá 180 graus. Isso é uma condição teórica que, se não houvesse erro de medição na zenital avante e a Ré, essa equação teórica seria cumprida integralmente. Agora, é impossível fazer a visada chão a chão. É impossível por causa da refração e por causa como é que o operador vai visar com a estação total ali no chão, o prisma lá no chão. A visada provavelmente será obstruída pelo capim, por alguma ondulação do relevo entre a estação A e B. Então é impraticável realizar essas medições no chão. É preciso elevar o sinal e a estação. Então aqui nos extremos do lado a medir, coloca-se um tripé e a estação total sobre o tripé, e no outro extremo a medir, no outro marco, coloca-se então um tripé como prisma,
e a visada vai ser feita elevada do solo. Nós examinamos essa visada feita chão a chão. Então, voltando à dedução das equações sugeridas pela NBR 13.133 de 2021, nós vamos usar esse esqueminha aqui no primeiro quadrante, vamos considerar aqui, estão vendo aqui a estação total, no tripé, aqui o prisma numa altura S, aqui acima desse marco, e a estação total numa altura I, acima do marco, e nós vamos considerar que essa altura do prisma é maior que a altura da estação total, do instrumento. Vamos considerar isso. E nós temos aqui, já vimos anteriormente, que a visada feita chão a chão era nessa linha azul, e se nós tirarmos uma paralela a essa linha azul, aqui pelo centro óptico da estação total, nós temos aqui, transportando essa altura do instrumento da estação total para cá, nós vamos ter então esse segmento aqui que é a altura do sinal menos a altura do instrumento. No formulário sugerido pela norma, pela NBR 13.133, eu lembro novamente que ele considera que a altura do instrumento é maior do que a altura do sinal. Mas eu vou deduzir as expressões considerando essa convenção que o sinal é maior, depois, algebricamente, tudo vai para o seu lugar. Então, temos aqui a onda eletromagnética em vermelho indo para o prisma e voltando, está ela aqui, com a concavidade voltada para baixo, pelas condições normais atmosféricas, a luz se propaga como um círculo, né, com cavidade voltada para baixo, um arco de círculo, uma curva. E essa distância zenital aqui observada, aqui para avante, é segundo a tangente, a trajetória neste último segmento que chega ao observador. E aqui nós temos essa distância zenital reduzida ao solo natural, que é esse x elevado a esse x maiúsculo, ela está elevada a essa paralela ao solo natural que tiramos aqui, né? Então isso é um croquis sem escala, né? E aqui vamos assinalar com essa letra grega sigma maiúsculo essa distância entre o extremo da visada Z, que vai lá, e essa S-I, esse lado, esse cateto S-I, né? Então nós temos aqui um triângulo, formando aqui esse triângulo, esse sigma, né? Vamos usar daqui a pouco, né? Bom, então esse sigma já estamos vendo aqui, que é o H mais o S-I. Vai ser usado nas expressões. O H, que é o efeito conjunto da refração e da esfericidade da Terra, já está ele aqui, já conhecemos. Aqui marcamos essa distância horizontal D, que é igual a essa distância horizontal D aqui entre a vertical, as duas verticais do lugar, que passam pela estação total e pelo prisma. D' é a distância inclinada, mas já considerada corrigida daquele efeito da refração. E o ΔH minúsculo é essa distância aqui entre o extremo da visada da zenital observada Z e essa distância aqui horizontal, aqui vem uma horizontal traçada aqui desde do extremo do marco, onde está o prisma, é o D. Daqui a pouco vai aparecer aqui essa distância horizontal. Marquei aqui, por ângulos alternos internos, esse ângulo Z será igual a este ângulo Z aqui, essa zenital, porque são dois ângulos alternos internos. Este ângulo Z elevado a K será o alterno interno deste Z elevado a K, que será igual a este Z elevado a K, porque essas duas retas são paralelas. Então a tangente
de Z, a tangente desse ângulo Z aqui será igual à distância horizontal, essa é uma distância horizontal que não está marcada aqui, dividido por esse ΔH. Temos esse ΔH aqui que faltou marcar uma linha tracejada aqui, eu não botei para não sobrecarregar. Então o ΔH vai ser D vezes o ΔH vai ser D vezes a cotangente de Z. Temos o ΔZ aqui, que vai ser aquela redução ao solo da distância zenital observada. Z mais o ΔZ é o Z centrado, reduzido ao solo natural. Então essa correção ΔZ vai ser o Z centrado menos Z. Essa é a maneira com que o formulário calcula ΔZ, não aquela simples que eu mostrei. Aqui nós temos então já essa distância D, que vamos usar agora novamente no cálculo. Eu não botei outra aqui para não sobrecarregar. Então, a tangente desse ZK, temos esse ZK aqui, nesse triângulo, nessa distância D que veio agora aqui passando pelo centro óptico, por essa horizontal tirada do centro óptico, né? Aqui, e tendo aqui esse outro segmento, vai ser este segmento D dividido por ΔH menos sigma, vai dar este ΔZ. Essa horizontal estaria passando aqui, no caso, pelo cabeça do marco aqui. Essa distância D estaria passando pela cabeça do marco aqui. Mas ela continua sendo D, não altera, né? Então aqui está a tangente de ZK, tá? Calculado aqui a tangente de ZK. Então a correção ΔZ vai ser esse ZK é o arco cuja tangente é D sobre ΔA menos Z, menos sigma, menos esse Z. Então é dessa maneira que a NBR 13133 aconselha calcular essa correção da distância zenital para o valor centrado, para o valor reduzido ao solo natural. Então, adotando o nome avante, nós temos que o Z centrado avante, esse medido de A para 2, no sentido avante, o Z centrado avante é o Z avante, esse Z avante, mais o ΔZ, como está aqui na figura. Então já vimos na visada de solo a solo, que lá na visada recíproca, né, que será analogamente o Z centrado Ré, será o Z Ré, aquele medido aqui a Ré, mais o ΔZ. Não está botado aqui para não sobrecarregar a figura, mas já naquela slide anterior está bem claro. Então, prosseguindo a construção do formulário. A condição teórica é que esses dois ângulos, o Z centrado avante mais o Z centrado a Ré, são 180 graus. Entretanto, por causa dos erros cometidos nas distâncias zenitais avante e na distância zenital a Ré, essa equação teórica não se cumpre. Essa diferença de 180 graus não dá zero, vai dar um erro ΔZ. Esse ΔZ é o erro dessa equação teórica. Então, sendo ΔZ um erro, a sua correção terá o sinal contrário dele. Então, distribuindo essa correção ao meio, botando metade no valor de Zelta centrado Vante e a outra metade no Zelta centrado Ré, nós teremos, por final, esse Z média, considerando aqui Vante, o referencial aqui no lado Vante, a partir do Vante, né? Esse Z centrado corrigido, chamando ele de média, seria o Z Vante mais essa correção de ΔZ, e sendo essa correção de ΔZ, essa metade desse erro ΔZ que nós chamamos aqui. Metade dele. O meio, tal direitinho. Então, se o erro for positivo, a correção é negativa. Se esse erro der negativo, essa correção é positiva. Então, sinais contrários.
Então, finalmente, o ΔH, a diferença de nível entre os extremos ali da visada, é o D vezes a cotangente desse Z centrado média. Então aqui já está considerado nesse ΔH o efeito da refração da curvatura da Terra, da visada avante e da visada a ré, né? São visadas recíprocas, avante e a ré. Então vamos fazer uma análise da formulação matemática que acabamos de ver, sugerida, né? Então nós vimos que aparece a função cotangente, que tem como seu inverso a tangente, né? E essa função tangente apresenta uma grande taxa de variação para ângulos zenitais próximos de 90. Tá? Então está aqui a função y igual a tangente de x, e aqui o seu gráfico de 0 a 90 graus, ou 0 a π sobre 2, o gráfico dessa função, ela é assintótica aqui em 90 graus, né? Tangente de 90 graus, ela tende para o infinito. E aqui, então, nós vemos que uma pequena incerteza aqui desse argumento x, do ângulo x, próximo aqui de 90 graus, vai ter uma incerteza grande no valor da tangente. Em ângulos aqui longe de 90 graus, a taxa de variação dessa função é menor. Então, a mesma incerteza dx aqui teria uma imagem aqui, um efeito no valor do erro na tangente muito menor do que aqui quando o ângulo está próximo de 90 graus, né? E é o que nós nos deparamos aqui nesse nosso exemplo, né? Nesses nossos casos que estamos trabalhando, em que o terreno não é muito inclinado, os lados da poligonal, os lados dos desníveis, os desníveis calculados não são muito inclinados. Então, por exemplo, a incerteza de um ângulo de 86 graus, como é essa distância zenital que foi feita assim já lá na estação da Antártida, comandante Ferraz. Então, esse ângulo de 86 graus, medido com a estação total de incerteza de 2 segundos em duas séries de PD e PI, quer dizer, a posição do círculo vertical à esquerda e do círculo vertical à direita, isso implicará numa variação da tangente nessa média do ângulo medido, como mostrado a seguir, né? Então, esse ângulo aqui, 86, já estou considerando que é uma média de PD e PI. E teríamos aqui, então, a incerteza dessa tangente, a taxa de variação é dada pela diferencial dessa função y igual a tangente de z. A diferencial aqui de y é dy, e a diferencial da tangente é secante ao quadrado de z, dz. Esse dz é, então, a variação desse ângulo z. E essa variação do ângulo z, como eu estou considerando aqui, como se faz na prática, que faz duas séries de PD e PI, essa incerteza de 2 segundos da distância zenital é dividida pela raiz de 2, que são duas, o tamanho da série é 2, PD e PI. Então nós temos aqui que o dy vai ser secante ao quadrado de z por esse dz, e passando ele para radianos, né, de segundos para radianos, divide por 206,265 segundos por radiano, né? Então nós temos aqui o dy, dividindo 2 por raiz de 2, fica 1,4 segundos, dividido por 206,265 segundos por radiano, né? Então vamos ver que o segundo cai com o segundo, e esse radiano vem aqui para cima, então o dy será em radianos. Então nós temos aqui a secante, é o inverso do cosseno, ou cosseno inverso da secante. Coloquei aqui cosseno de 86 graus no lugar do inverso da secante. Então, fazendo essa conta, o dy fica sendo, quer dizer, esse dy, aqui a incerteza da tangente, fica sendo 1,4 vezes 10 a menos 3. Isso se lê assim:
1,4 unidades da terceira casa decimal. Esse 10 a menos 3 se lê que é a terceira casa decimal da tangente do ângulo Z. O 10 a menos 3 se lê assim. Ou seja, a incerteza de 1,4 segundos dessa série de PD e PI, na média do ângulo zenital observado, acarretará uma incerteza de 1,4 unidades na terceira casa decimal da tangente do ângulo de 86 graus, que seria também a média daquele PD e PI. Então temos a incerteza dessa tangente na terceira casa decimal. Portanto, mais de 3 algarismos significativos da tangente dessa xz barra média, o centrado, o Z centrado, não tem significado físico. Quer dizer, a incerteza da tangente já está na terceira casa decimal. Não tem sentido físico colocar mais do que 3 algarismos significativos. Então, no exemplo apresentado na NBR 13133. Então, senhores, essa é que eu, na minha apresentação, na introdução, disse da minha surpresa. Eu fiquei surpreso e gostaria que vocês fizessem comentários a respeito se eu estou raciocinando certo ou não. Então, nós estamos vendo aqui no formulário apresentado, temos aqui o formulário, aqui deve estar assim, pequeno, mas aqui nessa linha do formulário se coloca o Z centrado, média, que está aqui, 85 graus, 11 minutos, 36,8. Abaixo dele, a cotangente do Z centrado. A cotangente está aqui, 0,084, 086. E abaixo da cotangente, o valor da distância horizontal D, 176,983 metros. Esses são os valores colocados aqui no formulário, né? Eu quero destacar aqui, destaquei aqui essa cotangente que foi colocada aqui com 6 casas decimais. E agora há uma diferença entre casa decimal e algarismo significativo, né? Essa vírgula aqui é para o posicionamento já da vírgula. Esse zero depois da vírgula é para o posicionamento da vírgula, não é? Esse zero aqui não é significativo. Então eu quero agora que eu vou fazer essa minha surpresa, né? Esse desnível, então, é o D dividido pela tangente de Z. Este comprimento D de 176,983, estamos vendo aqui, medidos com a estação total, precisão milimétrica, ele tem 6 algarismos significativos, olha. 3 antes da vírgula e 3, depois são 6 algarismos significativos, até o milímetro. O milímetro é significativo, é a precisão milimétrica. O aparelho, a estação total, tem precisão milimétrica. Então a tangente teria essa tangente, como o numerador aqui nessa fração, o numerador tem 6 algarismos significativos, o denominador, que é a tangente de Z, ela tem que ter 6 algarismos significativos. No mínimo 6 algarismos significativos para manter a incerteza dos milímetros. Todavia, só tem 3. Só tem 3, ó. O inverso da tangente é a cotangente, não vai alterar os algarismos significativos. Então, a cotangente de Z centrado, que está aqui nessa seta vermelha, eu coloquei aqui 0,084086. Quer dizer, no cálculo ao lado, aqui no cálculo, está como se fossem, tem 6 decimais, mas apenas 3 algarismos dessas 6 decimais são significativos. O 8 e o 6 não são significativos, porque a tangente já está variando, como vimos ali na análise da incerteza da tangente, da função tangente, ela já varia na terceira casa decimal. Na terceira casa decimal, a tangente já está variando. Já está variando. 1, 2, 3. Eu estou botando aqui já o 8 e o 6, mas já aqui da quarta decimal já não é significativo. Esses algarismos aqui são lixos. 0,86 são lixos.
A terceira casa já está incerta. Portanto, o valor de ΔH, nessa divisão, então, dividindo dois números aproximados, o valor do quociente vai ser, tem tantos algarismos significativos quanto o menor valor aqui da fração. Não é? A corrente, o elo da corrente mais fraco está aqui, com 3 algarismos significativos. Então, esse ΔH, a resistência dele, a firmeza, está lá no 3 algarismos significativos. Então, o ΔH, que vai ser 176,983 divididos pela tangente de 86 graus, só vai ter 3 algarismos significativos. Reparem só, essa foi a minha surpresa e isso espero que vocês comentem aí, me ajudem, porque estamos aqui com um formulário, né, de uma norma, e pode ser que eu esteja enganado em alguma coisa, mas eu aprendi assim. Estou analisando conforme eu aprendi na faculdade de engenharia, lá em cálculo numérico, análise numérica. Eu estou fazendo o que eu aprendi lá na faculdade, lá na UERJ. Então, conclusão, a incerteza do desnível estará na casa dos decímetros. Então, lá se foi a precisão milimétrica, nem centimétrica é. Acabou a precisão por causa do que aconteceu aqui nesse formulário, de se ter usado, então, a função cotangente, né, com ângulos perto de 90 graus. Agora, como é que vamos sair dessa enrascada? Primeiramente, uma alternativa é tomar a média do ângulo observado com mais de 2 séries de PD e PI. É uma ideia, né? Outra alternativa seria usar uma estação total com uma incerteza angular menor que 2 segundos. Bom, mas essa já é de precisão, essa estação total. Já é de precisão, isso não vejo bem. E a terceira alternativa é usando uma distância inclinada, essa distância inclinada D', já corrigida do efeito refração, em vez da distância horizontal D. Quer dizer, essa alternativa 3 me parece a mais lógica. Em vez de trocar a estação total, em vez de sair medindo várias séries de PD e PI para ver se diminui na média o valor do erro lá de DZ. Bom, então ensaiando, vamos ver aqui o ensaio dessa solução usando a distância inclinada D'. Então essa é a distância inclinada D' medida com a estação total, precisão milimétrica, 3 milímetros mais 3 milímetros parte por milhão da distância medida, essa que é usada aqui nessa estação Comandante Ferraz, é a Leica TC805, é a que tem essa precisão milimétrica. Nós temos então aqui a distância zenital, colocada aqui, já com alterno interno para cá, aqui o desnível ΔH minúsculo, aqui todo aquele esquema da figurinha que nós já vimos, eu só vou iniciar a solução, vocês vão terminar. Então esse ΔH aqui, esse ΔH desse triângulo retângulo que estamos vendo aqui, em que o cateto oposto passa aqui pelo centro óptico, aqui da estação total, o cateto adjacente a esse ΔH. Então esse ΔH é o D' que vem até aqui, a extremidade do ΔH, minúsculo, pelo cosseno dessa distância zenital observada. D' cosseno Z. Então agora aqui, reparem só, nós temos uma solução que não usa a tangente, usa o cosseno do ângulo, não a tangente do ângulo. Então vamos ver qual é a incerteza da função cosseno de Z. Y igual a cosseno de Z. Eu não vou botar o gráfico da função cosseno, se vocês quiserem depois podem ver o gráfico, mas então já sabemos que para ver a incerteza, vamos usar a diferencial. Então
diferencial de y é de y, a derivada do cosseno é menos seno e a diferencial de z é o dz. Então, dy é menos z dz. Para o z é 86 graus, né? Podemos usar, e o dz 2 segundos, aqui sai 1 minuto, mas são 2 segundos, é o mesmo aparelho. E fazendo-se 2 séries de PD e PI. Então, o dy será menos seno de 86 graus, 2 segundos, dividido por raiz de 2, que vai ser n igual a 2, a série de PD e PI, e 206,265 para transformar o dy para radianos. Então, nós temos aqui em módulo, né, que isso aqui está negativo, mas em módulo, que o dy é 6,8, 10 a menos 6. Então, nós já estamos vendo aqui que a incerteza da função cosseno está na sexta casa decimal. 6,8 unidades da sexta casa decimal. A incerteza passou da terceira casa decimal lá da tangente para a sexta casa decimal aqui usando-se a função cosseno. Então a sexta casa decimal é um algarismo significativo. Estão vendo, senhores? Então essa é a solução, é fazer a solução não usando a função tangente, usando a função cosseno. Isso implica em usar a distância inclinada em vez de usar a distância horizontal. Então, um bom exercício é prosseguir a dedução usando a distância inclinada. Façam isso e surgirá um novo formulário. Faça isso e sugira um novo formulário para a próxima revisão da NBR 13133. Então, se eu estou certo, um novo formulário deverá ser feito para substituir este formulário de nivelamento trigonométrico por visadas recíprocas e simultâneas, sugerido pela NBR 13133 de 2021. Então eu espero que vocês façam comentários dizendo se concordam ou não comigo. Essa é a maneira que eu estou vendo o problema. Pode ser que eu esteja errado, mas eu aprendi assim, estou agindo como eu aprendi e como eu ensinava, né? Só se eu também ensinava errado. Então, muito obrigado, era isso que eu queria dizer para vocês. Compartilhem, façam seus comentários, deixem essas sugestões e vamos prosseguir esses novos comentários da nossa NBR 13133 de 2021.